Sejam muito bem-vindos, então. Estamos estreando aqui o podcast da Unimed, podcast que tem a função, a ideia de trazer a figura do médico, a figura dos médicos cooperados, os médicos que trabalham no dia a dia dentro da Unimed, para garantir que a saúde da população, a saúde de todos, o bem-estar de todos esteja funcionando, e que nós queremos mostrar que esses médicos, essas pessoas, são muito além de doutores, muito além de um jaleco branco, muito além daquela pessoa que fica fechada dentro do consultório sempre, né? São pessoas maravilhosas que, além de tudo, dedicam a sua vida a melhorar a vida dos outros e a ajudar aos outros. Então, sejam bem-vindos ao podcast da Unimed e vamos iniciar hoje com uma grande presença já, um grande médico renomado em Pato Branco, diversas especializações e é o presidente da Unimed. Então, estamos começando com o Dr. Mochizuki. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Tá, eu que digo obrigado para vocês, né? Uma satisfação. Então, realmente, aqui como presidente da Unimed, fazer algumas colocações para vocês. Tá? Não só como presidente da Unimed, mas vocês podem ficar à vontade sobre o médico Antônio Mochizuki. Perfeito, Dr. Mochizuki. Muito obrigado. Então, já que você deu a liberdade para falar sobre o médico, Dr. Mochizuki, eu queria que o senhor falasse como é que foi a sua escolha ou como é que o senhor entrou na medicina, o porquê dessa profissão e como o senhor chegou ali da sua especialização, que o senhor falasse um pouquinho mais da sua história dentro da profissão de médico. Bem, a escolha foi uma escolha pessoal. Eu sou o filho caçula de uma família de 8 irmãos, né? Eu sou o último. Tanto é que eu tenho o nome de Antônio, enquanto meus irmãos têm todos os nomes japoneses. Tá? Então, eles têm um nome em português, mas assim, que ganharam de batismo. Entendi. Certo? Certo. Então, meus pais, apesar de toda a origem japonesa, toda a tradição japonesa, mas chegou no Brasil, então, para ser cristão tinha que ser batizado, então batizaram e meus irmãos ganharam. Entendi. Um nome brasileiro. Um nome brasileiro. Agora eu não. Eu sou o único que foi registrado com esse nome de Antônio. E não tenho nome japonês. O único da ovelha negra Isso, da família. E o grande sonho deles é assim, o seguinte, né? Eu e o meu irmão, anterior a mim, que tinha uma incumbência de que teria que estudar. Perfeito. Tá? Não impuseram nenhuma condição, nada disso. Falaram assim, o meu sonho, dizia meu pai e minha mãe, é que você estude e curse uma faculdade. Uhum. Tá? Não importa qual for. Aí pensando, o que é? Você acha maravilhoso, né? Você está doente, você tem um problema, vai no médico, ele te examina, te dá um medicamento e você se cura. Uhum. Aí eu pensei, vou seguir por esse caminho. Quando eu disse para eles que ia fazer medicina, o que eles falaram? Simplesmente falaram assim, então estude. O melhor conselho, né? Foi esse o conselho. Estude. Bastante. Que bom. Né? Não me falaram que era difícil, que era impossível, nada disso. Ele falou assim, não, estude que você passa. Tá? Teve esse apoio, então, da família? Teve... sem dúvida nenhuma, né? E uma coisa que o senhor colocou ali, foi uma escolha sua, não foi a imposição da família, que muitas pessoas têm essa ideia, que por ser famílias e culturas japonesas, tem muito de imposição, né? Sobre os filhos, sobre as crianças. O senhor foi uma escolha mesmo pela beleza, né? Você imagina, né? Eu sou filho de colono. Certo. Morava no mato. Entendi. Tá? Uhum. Então, o que é? Então, é isso. Você vai lá, isso que você falou assim, o jaleco branco, né? Uhum. Tá? Então, eu senti que eu acho que esse médico fazia um milagre. Então, e não deixa de ser muitas vezes, né? Vamos parar para pensar. Isso. Então, foi isso aí, você tem uma figura inspiradora, né? Então, foi por esse caminho. Tá? Eu não tive, assim, nenhuma referência dentro de casa, nada disso. Tá? O senhor foi o primeiro da família ali a ir para essa área da medicina e do estudo em si, né? Pelo que o senhor falou, né? Primeiro filho mais novo e tudo. Isso. Aí quando meu filho disse que ia fazer medicina, eu tinha meu pai e minha mãe vivos na época, eles falaram assim, mas que bom, Henrique, que você vai seguir a profissão do teu pai. Legal. Né? Uhum. Então, muitas vezes uma coisa de família, alguma coisa que você vê, né? Sim, é que você tem muito da espelho de dentro de casa, como você falou, né? A referência da figura dentro de casa. Né? Isso. Então, eu acho que o pai e a mãe dentro de casa é a referência mesmo. Uhum. Né? Então, eles ficaram muito felizes. Legal.
Tá? E realmente, quando meus pais faleceram, o Henrique já estava cursando medicina. Então eles ficaram muito, muito felizes. Que gostaram da ideia. E, inclusive, né? Não cai na fruta, não cai longe do pé, é um excelente médico também, né? Obrigado, né? Então, uma coisa é a seguinte, o que é? Ele viu como o pai age, né? Então, eu acho que é dentro disso, né? Porque eu sempre repassava uma coisa que minha mãe dizia, né? Mãe fala bastante pra gente, né? Não faça a família passar vergonha. Tá? Então, ande direito. Bonitas palavras, bonito conselho também. Bom, doutor, e falando então, a escolha da medicina foi a partir da família, o senhor achava bonita essa profissão, e a especialização? O senhor já saiu e já foi para pediatria, ou como é que aconteceu antes? Qual que foi a sua primeira escolha, assim, e como é que surgiu essa escolha de uma especialização? Então, você veja a minha origem, né? Então, isso sempre foi um grande desafio. Tá? Eu queria fazer alguma coisa na área cirúrgica, né? Hoje eu sou muito conhecido como pediatra, mas a minha formação é de cirurgião pediátrica. Tá? Então, fazer cirurgia em criança. Tá? Então, nessa época da década de 70, final de 70, tá? A formação de especialidade tinha em Curitiba, São Paulo e algumas capitais. Era muito pouco. Tá? Era muito difícil conseguir acesso. Então eu fui para esse desafio. Legal, foi um desafio mesmo. É um desafio, né? Então eu acho que é isso, né? Assim, e então eu procuro mostrar para meus filhos, quando você quer, você se prepara, você consegue. Entendi. Tudo que precisa é dedicação mesmo, né? O japonês sempre foi dedicado, né? Tá? Então, uma coisa é a seguinte, que nem meus pais falaram, quer passar em medicina, estude. Sim. Então, você tem que se dedicar. Tá? Então, chegou uma certa altura, meus pais em casa não deixavam eu ir mais trabalhar na roça. Falei, você é estudante, sua profissão é estudar. Não tem que trabalhar aqui na roça. Então, você tem a opção. Ou vai trabalhar na roça ou você vai estudar. E que bom que o senhor escolheu o estudo, né? Temos um ótimo médico aí para isso. Bom. E uma coisa que é curiosa, inclusive, essa história, quando você chegou em Pato Branco, como é que você veio para cá? Você não é natural daqui, né? Você é de São Paulo, nascido em São Paulo, criado no norte do Paraná, isso, né? Isso, exatamente isso. E como é que foi que o senhor acabou aqui na cidadezinha, em Pato Branco? Bom, a gente tem alguns amigos na vida, que esses amigos é como se fosse teu irmão. Tá? E eu tenho como esse amigo, irmão, o Paulo Roberto Mussi. Isso. Eu morei a faculdade inteira com ele. Legal. Então, ele veio um ano antes para cá. E me contou maravilhas de Pato Branco, né? A história da policlínica, dizendo que ele estava fazendo um centro de especialidades. E eu tinha uma especialidade diferente, que a policlínica e a região sudoeste precisava. E que se eu viesse para cá, eu ia ajudar muita gente. Né? Ia ajudar a gente, ajudar a salvar vidas. Então, eu estou aqui por causa do Mussi. Legal, o doutor Mussi que te apresentou a cidade, isso. O senhor veio, conheceu, gostou e ficou. Isso. Né? Legal. E veio, na época foi a policlínica, né, se eu não me engano, era o que estava iniciando, né? Isso, eu vim exatamente para a policlínica, né? Legal, e já veio exercendo na época cirurgia pediátrica, né? Isso. Aí dentro da pediatria, o que precisava? Tinha o Renê Torivânio, tá? Certo. Então, uma coisa muito corrida, muito pesada, cheia de plantões e enfermarias lotadas de criança. Então, eles me falaram, você vai ter que assumir um pouco de pediatria também. Vai ter que fazer pediatria. Então, realmente eu comecei a fazer a pediatria, tá? E os grandes incentivadores para que eu fizesse a parte clínica foi realmente o Dr. Renê Torivânio. Tá? E a gente compôs uma equipe. Eu me sinto maravilhado quando a pessoa fala assim, eu trabalho em equipe, é minha equipe. Tá? Então foi isso. Eu sozinho, muitas vezes, eu passo em apuros, então converso com os colegas, né? A gente ajuda a fazer o diagnóstico. Legal.
o procedimento. Então, eu acho que trabalhar em equipe é tudo. Até hoje ainda trabalho em equipe. Que bom. É por isso que às vezes é tão bem feito o trabalho. Ali, quando você fala em clipe, né? Na Clipse, inclusive. Isso. Referência também, né? Em pediatria. Então, tem uns casos ali, a gente para, discute. Tá? Aí eu chegando na Unimed, agora de volta, né? Falo de volta, quando as pessoas falam assim, a equipe, né? Você fala muito em equipe, né? O time. Então, realmente eu me encanto com o trabalho que esse pessoal, os colaboradores da Unimed fazem. Então, eu acho que tem tudo a ver com a minha vida. Legal. Se encontraram ali e tudo. Perfeito, perfeito. E bonita essa visão de equipe. Eu aproveito para pegar essa visão de cultura que o senhor citou, de trabalhar em equipe, pensar em equipe, esse pensamento coletivo. Isso vem muito da cultura japonesa ou não vem? Tem essa diferença? Ou a cultura japonesa é mais... no Brasil aqui, às vezes, a gente olha muito para o próprio umbigo, sabe? No Japão, tem-se essa tendência de trabalhar mais em equipe, em olhar mais para o geral, ou é a mesma coisa? Não, o japonês tem uma coisa, né? É a fidelidade e a obediência. Então, antigamente, a história que meu pai e minha mãe contavam era assim, a pessoa se entrava numa empresa, essa empresa era a segunda família dele, né? Então, ele era fiel. Dificilmente sairia desse emprego. Hoje mudou, né? Mas não... Entrei numa fábrica lá, digamos, ali da Toyota, era até o fim, até a aposentadoria. Entendi. Vai trabalhar o resto da vida fiel à marca, à empresa. Isso. Então, a cultura japonesa tem muito disso. Então, isso são repasses, né, do pai e da mãe, ou você ouvindo, né? Muitas vezes a criança bagunceira está pulando aqui e ali, mas na realidade ele está ligado. O que o pai e a mãe estão conversando. Criança é assim. Sim. Tá sempre, né? A anteninha sempre ligada. A parabólica não para. Não desliga. Capta tudo. É boa ainda. Isso. E tem essa influência, então, como o senhor falou, a criança capta tudo, né? O comportamento do pai e da mãe, os ensinamentos ali, vai ser para a vida inteira, né? Muitas vezes o que a criança vê dentro de casa, ela vai levar para a vida, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Digamos, é o ponto de referência talvez mais importante assim, para a formação da criança, o que acontece dentro de casa, mais do que escola, mais do que amigos, mais do que qualquer coisa? Eu penso que sim. Tá? O pai, a mãe, o seu comportamento, suas condutas são exemplos, né? Então, aquela história do fruto não cai longe do pé. Tá? Então, realmente eu acredito nisso, sabe? A base da educação, da formação do indivíduo é o seio familiar. E a gente estava falando aí, né, no caso de criança bagunceira, você falou que tem muito do caso, assim, a criança tá ali ligada no que o pai e a mãe estão fazendo, tem essa ligação essa influência dos pais dentro de casa, o comportamento, e a criança que ela é bagunceira, assim, o senhor acha aquela coisa, a criança é problemática, não tem jeito, você acha que isso é uma coisa que se diga mesmo, ou cada criança tem seu jeito, a gente tem que saber lidar, e às vezes a criança bagunceira é mal interpretada, digamos assim, existe isso? Porque a gente se baseia muito em comportamento, né? Então, o comportamento dessa criança ainda está sendo moldado, né? E a criança é inquieta. Naturalmente. Tá? Naturalmente, principalmente menino. Tá? É curioso, mexe nisso, mexe naquilo, então se... Tem principalmente mamãe, né, que cuida disso, vai quebrar, não pode, isso e aquilo, sabe? Mas o menino sempre mexe. Então, por causa disso, eu sempre digo, criança está com febre é um sinal. Você me dá o remédio para a febre, baixa a temperatura dessa criança e veja o comportamento. Tá? Esse é o parâmetro importantíssimo. Porque a febre não passa. A febre voltou. A febre isso. Tá? E a pessoa lutando contra essa febre, né? Mas muitas vezes a doença não se manifestou. Entendi. Você está tratando um sintoma e não a doença em si. Exatamente isso. Tá? Existe o perigo, se a criança tá lá caída, não brinca, está pálida, alguma coisa, a mãe reconhece. Mas a correria é por causa de febre. Tá?
É assim que acontece o negócio. Normalmente é assim, né? Então, uma coisa seguinte, a queixa de mãe, eu fui no hospital, não tinha médico, meu filho pelando em febre, coisa assim desse tipo, né? E daí eu aproveito para dizer uma coisa seguinte, todo mundo também tem informação, tem medo. Por causa da convulsão febril, né? Porque... então, uma coisa seguinte, lá pela quinta, sexta hora, a febre volta mesmo. Então, eu falo assim, olha... Uma convulsão febril na criança se dá normalmente nas primeiras 48 horas. Então, você me dá o remédio para febre de 6 em 6 horas. Né? Trato normal. Isso é um caráter informativo, realmente. Entendi. Né? E falta muito dessa informação ainda para as pessoas, ou o que você que acompanha assim com os pais? É o pavor, né? É o pavor, é o medo mesmo. É o medo. É o medo. É o medo, né? E em pais de primeira viagem ou em pais de não importa quantos filhos já tenho, ainda existe esse receio, ou vai tendo o amadurecimento também dos pais? Não existe o amadurecimento, né? Mas pai é pai, né? Então preocupa, não tem jeito, realmente eles ficam extremamente preocupados, imaginando que possa ser algo grave. Tá? Então, por causa disso, sempre teve uma das coisas que a gente aprende na escola com os professores, tá? A disponibilidade do médico. Perfeito. Tá? Tá aqui meu telefone, tá isso, você precisar, você me liga, né? Para a gente ir monitorando. Esse acompanhamento do médico em si com o paciente é importante, porque vai além do consultório, né? Você não vai pegar ali o paciente, atender o paciente, mandar ele embora e depois se vira. Tem que ter a necessidade de acompanhar, como o senhor já falou, acompanhar a criança ali, está com febre, como é que não está, como é que está variando os sintomas dessa criança, tem que ter esse acompanhamento, né? Hoje nós temos uma facilidade, né? Por causa do celular, do WhatsApp. Então, uma coisa é a seguinte, quando está assim, eu peço para a mãe. Vocês, quando estão com alguém internado, ficam esperando o boletim médico, mas agora é o contrário. Vocês é que me vão dar o boletim diário, até 2 vezes por dia. Né? E informe bem. Informa bem. Tá? Não aumente as coisas. Sabe? Exato. Né? Então, normalmente é isso. Realmente o boletim. Algumas vezes a mãe é inquieta porque você te passa uma pergunta, você não responde, aí eu normalmente abro na hora do almoço, né? Um pouco antes. Aí está lá, cheio de ponto de interrogação. Você estava me mostrando, inclusive, uma paciente sua, que a gente entrou no caso aqui, alguma paciente, alguma pessoa que marcou, e o senhor Adai, inclusive, falou, né? Tem muitos anos de medicina, já atendeu muitas pessoas, e como atende muito bem, sem dúvida deve ter muitos pacientes que retornam para o senhor ou mandam mensagem, ou depois, olha, o senhor me atendeu quando eu era pequeno, muito obrigado. O senhor estava me mostrando agora ali um caso muito bonito, né? Uma menina que tinha um problema no esôfago que entrou em contato com o senhor. Se puder falar um pouquinho mais desse caso e dessa mensagem em si, eu achei muito bonita assim, a história. Sabe que quando você recebe esse tipo de mensagem, ela te anima, tá? Acho que eu estou fazendo as coisas corretas, né? É tipo um reconhecimento. Então, essa paciente hoje mora em Curitiba, ela mandou uma mensagem que gostaria de me conhecer, né? Que tinha operado ela há 36 anos atrás, né? É uma atresia de esôfago, que se chama, né? Realmente é uma cirurgia bastante complicada. Tá? O caso dela, qual que era? Desculpa. Faltava um pedaço do esôfago. Faltava né? um pedaço do esôfago. Isso. Então, o esôfago é o órgão que liga a boca para o estômago, né? E faltava ali. Então, esse tipo de diagnóstico você faz logo que nasce. Aí você tem que programar a cirurgia. Então, você faz esse tipo de cirurgia e tem o pós-operatório. Entendi. Tá? Porque onde você emendou, pode fazer uma estenose. Então, essas fotos que eu te mostrei, eu no pós-operatório, algum tempo depois, fazendo a dilatação desse esôfago. Entendi. Tá? Então, são N casos assim, desse tipo, né? Então, coisas difíceis nessa época, né? Porque fala assim, tinha uma UTI pediátrica aqui, alguém especializado? Não. É aquela coisa que te falei, né? Era jogador de futebol, corria, batia o escanteio, cabeceava e ia defender lá. Tinha que fazer tudo. Então, eu tinha que saber a parte de pediatria também. Tá? Então, você aprimora nisso. Né? Então, realmente, ao longo desses 40 anos de profissão, tem N casos, né?
Muitas vezes as pessoas me cobram. Você chegou a separar uma gêmea chifófaga, né? Aquelas gêmeas grudadas aqui. E não apareceu no Fantástico, né? Por quê? Porque eu respeitei a família. Não queriam divulgação nenhuma, tudo certo, foi feito, as crianças se salvaram, tá? Então, tem gente aqui, ou o noticiário, né? Algumas vezes sem o respeito à privacidade da família, expor essa criança à mídia, alguma coisa assim desse tipo, né? Eu falei, olha, a imprensa está atrás, depende de vocês. Não, a gente quer ficar quieto, não quer se mostrar. Falei, perfeito. Respeitar o paciente. Foi isso que aconteceu. Tá? Então, N histórias a gente tem. Legal. Passamos aqui horas e horas aí conversando, batendo um papo sobre isso, né? Mas se o senhor quiser contar mais algumas, 2 histórias que falaram bem legais. Vem mais alguma na memória, assim, que marca? Não, olha, uma das primeiras coisas que o René e o Ivani falaram, foi assim, ninguém aqui sabe fazer exossanguíneo transfusão. Exossanguíneo transfusão, o que é? É aquela criança, porque na época tinha muito problema de RH, incompatibilidade por RH. Aquela criança que ficava ictérico e com o tempo, tá, fazia impregnação cerebral e você tinha que trocar todo o sangue da criança. Falei assim, você pode fazer isso, você sabe pegar a veia, porque você é cirurgião, então você pode aprender a fazer isso e vir aqui para Pato Branco. Eu fui atrás do professor e realmente eu fiz N casos aí. Então, isso eu passei para o Ivani e para o René na época. Ó, faz assim, se eu não estiver aí, é dessa forma que você faz. Né? Então, hoje o René, o Ivani fala, não, aprendi algumas coisas sempre. Né? É uma reciprocidade, né? Algumas coisas da cirurgia eles aprenderam, e da parte clínica também muito. Então, é aquilo que eu volto a falar, é a equipe, é o time, eu aprendi. Queria que o senhor voltasse para a gente tocar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais da sua família, voltar no assunto de como ela foi, que você falou, eram 8 irmãos, todos filhos de colonos, trabalhavam na roça, só você e o seu irmão, mas os 2 caçulas, né, isso, tiveram a oportunidade. Como é que foi para o senhor, como é que o senhor vê hoje toda essa história e se o senhor puder comentar um pouco da história da família em si, como que ocorreu, né, que seus pais vieram para cá e como que foi essa chegada, essa mudança, os filhos estudando, como é que foi visto toda essa cultura diferente, como é que foi recebida e o que aconteceu em si, né? Quando essa chegada ocorreu e tudo. É uma transformação muito grande, né? Porque meus pais contavam sempre a história, né? 45 dias de navio. 45 dias de navio, né? Chegando, desembarcaram em Santos, e a localização onde eles foram mandados, onde eles deveriam trabalhar, era na região de Marília, que minha mãe conta. Tá? Tinha uma tora cortada e uma vela acesa ali, essa era a iluminação onde eles chegaram de noite, né? E era só? Era só. Então, essas coisas. Então, eles trabalharam como empregados na lavoura, né? E depois eles foram conseguindo guardar o dinheiro, comprar algumas coisas, né? E todo sonho do imigrante é retornar. Meu pai e minha mãe queriam voltar para o Japão. E veio um tio junto com eles, e o meu irmão mais velho, tá? Então, ele com 6 para 7 anos, esse meu tio retornou para o Japão, e meus pais mandaram ele junto, porque era aquela coisa do objetivo. Ele tem que estudar. Ele estava na época de começar a ir para a escola. Então, o meu tio levou ele embora. Você tinha mais condições lá do que aqui, no caso. Isso. Entendi. E depois meu pai, por alguns fatores, né, ele não pôde retornar, porque ele estava juntando algum dinheiro, alguma coisa, quando ele pensava em voltar, teve uma tragédia, né, que pegou fogo na casa e queimou tudo. Então, eles voltaram tudo a estaca zero. Então, meu irmão se criou lá, tive a oportunidade de conhecê-lo uma vez, né? Mas também ele já estava com uma cultura, foi criado pelos avós, meus pais queriam trazer ele de volta, mas ele achou melhor ficar por lá. Né? Muita diferença, culturas muito diferentes. Então, isso realmente marcou muito meu pai e minha mãe, né? Tá? Porque deixou um filho embora e depois não pôde repatriar, ou os avós não deixaram. E depois, quando ele se tornou adulto, ele, por decisão própria, resolveu ficar no Japão. Tá?
Então, são coisas assim de família que eu acho que isso você pensa, você analisa os teus antepassados e você só tem que valorizar a vida, a cultura que eles nos deram. E bonito o senhor ter essa visão, né? Muito legal, porque hoje está se perdendo cada vez mais, né? O de olhar para o passado, ainda mais com... Eu pego minha geração, pessoas mais jovens, assim, olhar para o passado e reconhecer o quanto as pessoas que estão ali lutaram para te deixar naquele lugar e quanto elas te esforçaram para isso, né? O senhor fala, né? Eu acho que isso fala assim, toda pessoa pensa em deixar um legado, né? Exato. Tá? Esse legado é uma coisa, você imagina, tá? Então, hoje, realmente, algumas coisas eu volto meus pensamentos para o meu pai e para minha mãe. Né? Eu acho que isso é a família. Aproveitando que a gente está aqui, então, com o presidente da Unimed, atual presidente, um dos fundadores da Unimed, inclusive, é que o senhor falasse um pouquinho mais da história, como é que ela foi fundada aqui, como é que surgiu a ideia de criar trazer para Pato Branco a Unimed, e que o senhor contasse um pouco da história, da evolução até a chegar nesse ponto, né? Bem, era uma forma de fazer uma organização. Organizar o quê? Cada médico atendia um convênio aqui e ali, né? E muitos reclamavam. No final do dia tem um monte de papel. Tá? Se o vento levar, perdi tudo o meu trabalho, né? Então, você precisava organizar. E, na época, tinha algumas cooperativas médicas. Né? Então, surgiu a ideia da gente centralizar numa cooperativa esses atendimentos. E foi o que aconteceu. Né? Então, foi fundado num grupo de uns 30, 40 médicos, né, que se reuniram. Né? E não sei porquê, na época eu fui nomeado presidente. Isso. Depois é trabalhoso, é muita responsabilidade, né? Então, é a fundação, é a estrutura, né? E eu tinha muita coisa ainda, eu tinha uns 35 anos por aí, eu era muito jovem ainda, né? Tinha muita coisa para trabalhar como médico, né? Então, após a minha primeira gestão, eu não quis mais o comando da cooperativa, né? Tá? E ali, eu acho que é uma forma de cultura, de aprendizado para cada cooperado médico, passar por um sistema de administração, tá? Ter o relacionamento com os colegas, né? Então, eu me afastei, mas sempre participando de alguma coisa, mas não efetivamente numa direção. Entendi. Tá? E para completar os 30 anos da cooperativa, né, de novo, alguns colegas falaram assim, olha, eu acho que é importante você voltar para a cooperativa, mostrar a experiência de vida, a experiência de equipe, essas coisas todas, né? Tá? Então, isso realmente é aquilo que eu falei, é um desafio, né? E realmente encarei de novo esse desafio. O senhor gosta de desafio, né? Muitas vezes uma coisa é a seguinte, né? Fala assim, olha, tem alguns apelos, alguns chamados que você não pode fugir. Perfeito, tá? Perfeito. Tá? E agora, com muito mais responsabilidade, né? Uma empresa com 48 mil usuários, tá? Sim. Tá? Então, se fala muito em eleição, prefeitura, as políticas, né? Quantas cidades são maiores que a Unimed Pato Branco, né? Perfeito. Se considerar o número de pessoas. Exato. Né? E dentro daquilo, né? A responsabilidade, o conselho da mamãe e do papai, não faça feio, né? Sim. Volta à tona. Volta. Tá? Perfeito. E agora eu tenho o meu filho, minha filha, já adultos. A minha esposa mais amadurecidas hoje já, né? E que me pega no pé, né? Faça certo. É porque ela conviveu com meus pais. Conduza da forma certa. Legal. Não brigue. É isso que ela fala. Tá? Pacifique e conduza. E espere o tempo que logo passa e você volta aqui para casa. Legal. E bonito que você cultiva essa lembrança do não faça feio, da família, do pai e da mãe. Muito bonito, sabe? Gostei dessa dica da mãe ali, né? Muito importante. Diante disso, uma coisa é a seguinte, né? Eles falavam assim, fez alguma sujeira aqui, nós vamos ter que sair daqui. Começar tudo de novo.
Um lugar onde ninguém nos conheça, alguma coisa, porque senão fica a marca, né? Mas nunca ouvi deles que eu vou te bater, vou te abandonar, alguma coisa assim, né? Sim, importante. Tá? Legal. Então, é a proteção do pai e da mãe ao filho. Né? Então, pai e mãe não abandonam realmente o filho, nunca, né? Jamais. Jamais. Que bom. Como é que o senhor se separa um pouco, divide um pouco a parte da medicina? Como é que o senhor se distrai, assim? Bom, mesmo que o japonês seja um perna de pau, sempre jogou bola, né? Mas o senhor jogava bem, não jogava? Não. Ouvi falar que o senhor jogava bom, que era bom na bola. Não, enganava, né? Enganaram. Então, você vai lá, joga bola, isso e aquilo, né? Eu machuquei o joelho, rompi tendão de Aquiles e eu falei assim, isso não é a minha profissão, né? Não é pra mim. Não é pra mim. Então, depois dessas cirurgias aí, eu parei, né? E hoje eu pesco. Eu gosto de pescar. Legal. Né? O senhor pesca aqui na região mesmo ou vai para... É daqueles que saem viajar para pescar? Não, eu não vou para fora, né? Mas eu vou para Mato Grosso, para o Pantanal, e aqui para a Argentina. Estou esperando que abra a fronteira aí para voltar, né? E no Alagado do Iguaçu. Tá? E, aliás, eu quero falar alguma coisa da minha esposa, né? Então, ela... que me incentivou em todos os sentidos, né? Ela cuidou dos meus filhos, foi ela que criou o Henrique Aelo, né? Por causa dessa falta, digamos, de tempo aí do pai, né? Da figura, o médico tem que estar presente na sociedade, né? E hoje ela é minha companheira de pesca, ela gosta mais de pescar do que eu. Sério? Como gosta mesmo? Que legal, legal. Tá? Ela se concentra na Argentina aí o pessoal, o piloteiro lá marcado, eu ia pessoal, não conheço japonês sim, mas ele não pega nada, quem pega é a mulher. Era assim. Alguém na família, pelo menos, tá? honra ali a pescaria. Para finalizar, então, a gente falou do Unimed, qual que é a alegria o senhor sente em ter seus filhos, seu filho trabalhando contigo, tendo a profissão de médico também, ter escolhido seguir seu caminho? É gratificante? É gratificante, né? Porque uma coisa é a seguinte, ele viu o pai fazer algumas coisas e ele também está fazendo, né? Mas dentro de uma especialidade diferente. Né? E ele também, eu acho que puxando essas coisas, gosta do desafio, né? Ele, depois da faculdade, ele pegou e falou assim, pai, eu não vou fazer pediatria, não. Eu falei, tá bom, filho, o que você vai fazer? Eu vou fazer ortopedia. Eu falei, faça bem feito, né? Aí, passado, ele fez o período de residência de ortopedia. Aí eu falei assim, Henrique, eu acho que você tem que fazer uma subespecialidade, né? Aí passou um tempo, ele falou assim, pai, eu vou fazer cirurgia de coluna. Eu falei, difícil, hein, filho? Outro que gosta do desafio ali. Ele pegou, passou um tempo, então não vou deixar. Mas passado um tempo, eu falei assim, pai, é isso mesmo que eu quero, eu vou fazer cirurgia de coluna, é o que eu quero. Eu falei, tá bom, boa sorte. Boa sorte, mas se prepare, né? Então, ele fez mais um ano de residência de cirurgia de coluna e ficou mais 6 meses nos Estados Unidos. Aí começou a trabalhar. Então, ele tem a oportunidade de comparar aquilo que você fala, cirurgia no primeiro mundo, e o que ele aprendeu aqui. Perfeito. Né? Ele falou assim, se não está adequado, fique mais tempo fora. Né? Exato. Tá? Então, realmente, eu acho que ele tem um preparo. E dentro disso também, eu tenho um genro, né, que ele é reumatologista. Então tem muita ligação entre reumatologia e ortopedia. São as dores, né? Aquelas dorzinhas que a pessoa sente e não sabe do que é, dor na junta, dor não sei. Isso, tá? Então eu vejo os dois discutindo muitos casos de... Tá? Veio um caso assim, não, o Henrique não era para mim não, viu? Aquilo ali eu fiz um diagnóstico assim, eu mandei para você. Estava certo, estava errado, e eles ficam discutindo. Eu acho isso bonito. Bonito. É o interesse, né, do médico em realmente estar interessado ali. O cara está perdendo o tempo dele ali, podia estar fazendo outra coisa, discutindo um caso. Maravilhoso, né? Aí eu fico aprendendo de orelhada, né? Justo. Sempre se aprende, né? Eu aprendo, tem que aprender. Tem que aprender. Então, beleza. A vida é um aprendizado, né? É com eterno aprendizado.
Então, Dr. Mutsuki, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelas palavras. Excelente entrevista, excelente história de vida, muito divertido conversar com o senhor, eu ouvi o senhor falando. E parabéns por todo esse trabalho lindo que o senhor fez como médico, como diretor da Unimed, como um dos fundadores da Unimed. Não, eu é que agradeço a oportunidade, né? E o que eu sempre digo, sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, é isso aí, pessoal. Vamos encerrando por aqui o nosso primeiro programa da Unimed, primeiro podcast da Unimed. E em breve estaremos de volta. Valeu, forte abraço, até mais.